Você sabe qual é o poder de uma oração de uma mãe? Ao longo da história da igreja, a gente pode ver vários exemplos de mães que rezaram muito pelos seus filhos e alcançaram inúmeras graças. Uma delas, por exemplo, é um famoso episódio do Evangelho que a gente vê a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, em que ela vai e pede a Jesus, intercede pelos filhos, para que eles se sentem ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. Esse episódio é muito famoso, de uma intercessão de uma mãe que queria para os seus filhos nada mais, nada menos do que o céu e os melhores lugares no céu, né? Quem poderia culpar essa mãe por desejar isso para seus filhos? E quando a gente fala de mãe, obviamente a gente também não pode deixar de pensar em Nossa Senhora, né? Então, que mãe foi a que mais orou e mais zelou pelo seu filho e mais deu a vida pelo seu filho do que a Mãe de Deus, né? Ela é o exemplo de todas as mães para todas nós. Mas além desses exemplos bíblicos, a gente também consegue ver várias santas que deram a sua vida pelos seus filhos e que foram grandes intercessoras e grandes testemunhos do Evangelho na sua família e nessa vida realmente de vocação materna, especialmente, né? Nós tivemos várias mulheres ao longo da história da igreja, mas de vocação materna, enquanto filho mesmo, de ter seus filhos biológicos, a gente também tem vários exemplos. Santa Giana é uma santa bem recente, bem moderna, que traz esse testemunho de alguém que deu a vida pelo seu filho, né, diante de uma situação aí difícil de saúde, enfim. E aí nós temos Santa Giana também, por exemplo, que é uma santa já bem moderna e que também é um testemunho dessa mãe que dá a vida pelo seu filho, pela sua filha, em um momento de grande fragilidade de saúde, né? Então ela também é um grande testemunho para nós. E temos uma outra mãe, muito anterior a Santa Giana século XX, e a gente vai voltar lá no século IV para conhecer uma outra mãe muito famosa, que é Santa Mônica. Talvez você já tenha ouvido falar dela. E Mônica, ela nasce numa região da África que se chamava Tagaste, que hoje a gente poderia corresponder com a atual Argélia. E nessa região Mônica nasce lá em 331, mais precisamente, depois de Cristo. Ela nasce numa família cristã, ela cresce cristã, e aí depois ela se casa com um homem que na verdade não era cristão, que era pagão, que era Patrício, o nome dele. E o que acontece é que o Patrício ele era um homem difícil, assim, porque ele era pagão, mas ele também era um pouco agressivo, ele era rude, ele era um homem difícil de lidar, assim. Então, Mônica já começa, digamos assim, a sua entrega de vida e todo esse processo de uma vida não tão fácil, digamos assim, uma vida mais difícil, com o próprio marido, que não era muito fácil de lidar. E ela tem alguns filhos, e dentre eles tem um filho muito conhecido, muito famoso, que é Santo Agostinho. Na época só Agostinho, né? E o que acontece é que Mônica sempre foi essa mulher muito cristã, e ela vai passar a vida inteira dela rezando pelo marido, para que o marido se convertesse, e por Santo Agostinho, porque ela queria, obviamente, que o seu filho alcançasse o céu. Então, os outros filhos dela, digamos que eles estavam mais bem encaminhados, assim. E Santo Agostinho foi o filho que se perdeu mais fácil, assim, muito jovem, já com 16 anos ele já se perdeu no mundo, assim, já se abandonou os valores e não era propriamente cristão, não era batizado ainda, e também acabou se perdendo, assim, em vários pecados da carne, em outras doutrinas. E o coração de mãe de Mônica, ele se inquieta muito e fica muito angustiado porque ela sabia que Agostinho estava fora do caminho certo, né? Então ela passa anos e anos e anos rezando por Santo Agostinho, ao total, assim, exatamente, a gente pode contar 33 anos, que é a idade com que Santo Agostinho se batiza finalmente como cristão católico. Então, em todo esse percurso de anos de Santa Mônica, o que acontece é que ela fica em oração assim incessante em várias idas e vindas de Santo Agostinho e rezando muito e chorando muito. Santa Mônica também é conhecida pelo dom das lágrimas, porque ela realmente foi uma mulher que não só orava incessantemente a Deus e pedia incessantemente, mas também chorava muito, porque ela se angustiava muito com a situação. Ela queria muito que seu filho fosse salvo, alcançasse o céu. E tem um episódio muito famoso em que Santo Agostinho está perdido numa outra doutrina, numa outra seita da época, e Santa Mônica fica muito preocupada, e aí ela vai falar com o bispo da cidade deles, para que o bispo conversasse com Santo Agostinho e convencesse Santo Agostinho de que aquela doutrina que ele estava indo e acreditando era falsa,
e o cristianismo era verdadeiro. E o bispo, ele vai enrolando Santa Mônica, digamos assim. Ele diz que não, que Santo Agostinho vai perceber as coisas, que ele é um rapaz inteligente, que quando for o momento ele vai se dar conta. E Santa Mônica queria que o bispo fosse lá e conversasse realmente com Santo Agostinho e fosse bem mais incisivo, assim. E aí tem um dado momento dessa conversa que Santo Agostinho nos conta, e também a biografia que nós editamos aqui pelo clube, do Giovanni Papini, que nos conta esse episódio, assim, de que o bispo olha para Santa Mônica e aí ele diz para ela, né, para se acalmar, assim, ele basicamente diz, continue a rezar, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E essa frase ficou marcante, assim, para entender essa relação de Santa Mônica e Santo Agostinho, e entender que de fato ela era uma mãe tão entregue, de coração tão entregue, tanta confiança em Deus, né, e tanta insistência também, que realmente era impossível que Santo Agostinho se perdesse diante dessa mãe que não cessava de rezar por ele. Então é por isso que Santo Agostinho ficou conhecido depois como Filho das Lágrimas, porque de fato foi essa uma das coisas que mais comoveu o coração de Deus. E como Deus não se comoveria diante de uma mãe que está ali rezando e chorando pelo seu filho diante dele? Como Deus não se comoveria com essa situação? E quantas mães a gente vê hoje pelo mundo inteiro, assim, né? Nós mães, a gente se coloca diante de Deus e pede pelos nossos filhos e realmente, às vezes e muitas vezes, dependendo da situação, a gente chora por eles e chora para que Deus intervenha nas situações da vida desses nossos filhos, que podem ser inúmeras, né? Podem ser situações de saúde, situações de problemas, mas principalmente a situação da alma dos nossos filhos, ou seja, a vida terrena, ela realmente é muito importante, nós queremos que eles sejam felizes e que eles sejam saudáveis e que eles fiquem bem, mas o principal que qualquer mãe cristã, católica quer para o seu filho é que ele ganhe o céu, independente daquilo que ele passar na terra, é que ele chegue ao final da vida e ganhe o céu. Essa é a principal oração de todas, sempre, né? O que eu mais quero para o meu filho é que ele chegue no céu. Então, esse também foi o desejo de Santa Mônica. E ela permanece 33 anos rezando e esperando, para que de fato Deus mova e toque no coração de Santo Agostinho e Agostinho se converta. E esses 33 anos, eles realmente não são em vão. Deus honra as lágrimas de Santa Mônica a ponto de que Agostinho não só se converte, se batizando, mas ele ainda se torna sacerdote, ele ainda se torna bispo e ele ainda se torna santo e ele ainda se torna doutor da igreja e, além disso, um dos maiores filósofos e teólogos que o catolicismo já teve até hoje. Então, nós estamos falando de uma fidelidade de Deus às lágrimas de Santa Mônica que, assim, ultrapassou qualquer medida. Deus foi tão generoso que ultrapassou qualquer medida diante disso, né? E é claro que a conversão de Santo Agostinho não se deu só porque Santa Mônica rezou, porque a mãe rezou, né? A gente teve outras circunstâncias ali envolvidas, né? Primeiro, a vontade divina, o querer e a graça divina, e depois, claro, a presença de Santo Ambrósio, de Santo Antão influenciando Santo Agostinho. Mas Santa Mônica é essa peça-chave de oração que garante a conversão de Santo Agostinho. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente também pode perceber o quanto Deus é fiel e honra a oração e as lágrimas de uma mãe. Então, para que a gente pense mesmo que quando a gente olha para o testemunho de Santa Mônica, não é o testemunho de uma mulher que viveu lá no século IV, há muitos e muitos anos atrás, muito distante de nós geograficamente e temporalmente, e que isso nada tem a ver com a nossa vida. Porque Santa Mônica é um testemunho de que Deus escuta a oração de uma mãe e está aqui para escutar, para atender e para olhar com misericórdia para todos esses filhos de tantas lágrimas que nós temos pelo mundo. Então, que Santa Mônica seja de fato um testemunho e um exemplo e um impulso, primeiro para que a gente entenda, todos nós, mães ou não mães, para que nós entendamos o valor da persistência da oração, da perseverança na oração, de ser esse intercessor incansável por aqueles que ainda não conhecem a Deus e por aqueles que já conhecem também. E que como mães também, especificamente para nós mães, para que a gente entenda o valor que tem a nossa oração pelos nossos filhos e o quanto essa nossa oração ela realmente é capaz de salvá-los em certa medida, de comover o coração de Deus para que esses filhos
sejam conquistados pelo chamado de Deus, pelo Evangelho e escolham o céu, que é o que nós mais queremos. Então que Santa Mônica realmente nos acompanhe, nos ajude em todo esse nosso caminho de perseverança, de cuidado, de carinho, de criação dos nossos filhos e também de caminho de santidade para o céu. Santa Mônica, rogai por nós.